Então nós queremos dar as boas-vindas, vocês que nos acompanham pela internet, você que nos acompanha da sua casa aí, seja muito bem-vindo a esse culto da videira do Setembro Amarelo. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Queria que a igreja recebesse com uma salva de palmas para um testemunho poderoso, pastor Pedro Bosco. Pastor Pedro é pastor da igreja Betel Restaurando Vidas, lá de Niterói, Caraí, né, meu pastor? Todos os dias de manhã acordo com uma mensagem dele de bom dia, sempre uma mensagem de vida. Hoje essas mensagens trouxeram muito mais peso, pastor. Queria orar pela vida do pastor aqui, queria que você estendesse suas mãos para cá, amém? Pai, nós te damos graça pela vida do pastor Pedro. Queremos declarar que ele é instrumento na mão do Senhor nessa noite. Ele é flecha na mão do arqueiro, Pai. Usa a vida do seu filho poderosamente nessa noite. Toca nos corações, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor é um Deus que fez, o Senhor é um Deus que faz e um Deus que continua fazendo. Faça hoje através da vida do seu filho. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Graça e paz à igreja e àqueles que estão felizes por estarem aqui cultuando ao Senhor, porque o culto é para Ele. O culto é todo para Ele. Nós somos instrumento na mão dEle. E você veio aqui cultuar o Senhor, agradecer o Senhor pela vida. Você não pode sair do culto falando que o culto não foi bom, porque o culto foi para Ele, não foi para você. Amém? Então vamos agradecer o Senhor por esse dia, por essa oportunidade que Ele nos dá de retribuir todo o amor que Ele tem por nós. E eu queria agora fazer uma oração. Eu queria que vocês colocassem aqui o tema um testemunho com palavra, João 10:10. Na minha versão, eu estou na versão NVI. Eu não sei se vocês têm essa versão. E na minha versão diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio e Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E o inimigo não quer o tempo todo que você seja usado como instrumento. E essa semana, esse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, nós tivemos alguns empecilhos até para estar aqui, mas chegamos de manhã e hoje de manhã a minha esposa, a pastora Elma, foi orar com uma pessoa e essa pessoa caiu em espírito e ela foi a parar e ela então caiu, bateu o rosto, quem estava lá de manhã viu, e ela então teve que tomar 3 pontos e ficou sem possibilidade de estar falando. Então eu queria agora fazer uma oração em concordância com os irmãos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para te louvar, te agradecer pela vida. Usa-nos, Senhor, como instrumento. E agora, Senhor, damos uma ordem a todo principado, a toda potestade, a todo espírito maligno que bate em retirada desse lugar e vai para os lugares ermos que o Jesus determinou e não volte nunca mais, para que nós possamos fazer tua obra. Torna-se o Senhor invisíveis aos olhos do inimigo, para que possamos, Senhor, agir debaixo da tua orientação, do teu querer, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Eu não nasci num berço evangélico, me converti já aos 50 anos de idade, 52 anos, não faz muitos anos atrás, mas já faz alguns anos. Nasci lá em Roraima,
no interior, fronteira com a Venezuela, onde vocês hoje vejam muito Paracaima. Cresci no meio dos índios, tenho tio índios, meu avô casou com a índia Yanomami. Sou filho mais velho de 7 irmãos. Meu pai não tomava conta de fazenda, minha mãe é uma costureira. E conforme fomos crescendo, eu sempre escutei que quem ganhasse, quem tivesse muito dinheiro, seria feliz. E aquilo ficou na minha cabeça. Estudei em escola pública, depois fui fazer o ginásio. E aos 15 anos de idade, meu pai, com a família, se mudou aqui para o estado do Rio, para Niterói. Trabalhei vendendo picolé, vendendo sorvete, ajudando aqui em construção civil, aos meus 15 anos. Estudei à noite. E aos 18, 17 para 18 anos, eu então tinha terminado o científico na época, estudei no Liceu Nilo Peçanha, ali em Niterói, e naquela época, como a gente não tinha dinheiro, eu fui na delegacia e peguei um atestado de pobreza para poder prestar o vestibular. Fiz o vestibular e passei para Federal, Universidade Federal. E não consegui fazer a Universidade Federal, fiz só o primeiro período, porque não tinha condições de estudar o dia todo, era horário integral. Então, tranquei a matrícula para poder abrir uma faculdade. Na época, não tinha faculdade de engenharia à noite. E eu, então, fui trabalhar no Banco Bamerinos. No banco, conheci uma moça. Era muito pobre. E ela, então, um dia chegou para mim e falou assim: todo mundo me convida para tomar um café, você nunca me convidou para tomar um café? Mal ela sabia que eu não tinha dinheiro para tomar um café, mas eu queria convidá-la sempre. Aquilo no meu coração, quando eu olhava para ela, batia mais forte. E um dia, conversando, fizemos amizade, ela me deu uma fotografia que eu praticamente roubei. Cheguei em casa e falei com a minha mãe que eu ia casar com ela. A minha mãe perguntou: vocês estão namorando? Eu falei: não. E como é que você vai casar? Você nem está trabalhando, você nem começou a trabalhar, agora que você começou a trabalhar no banco? 1 ano e 8 meses. Comecei a estudar à noite, fazer engenharia. Em 1 ano e 8 meses, nós estávamos casando. E naquela época, era o regime militar, não faltava trabalho. Eu já estava fazendo faculdade, já era monitor de turma, trabalhava numa empresa de engenharia, me formei aos 21 anos, aos 22 anos fui pai, e hoje estou casado com ela há 44 anos, pastora Elma. Podia ficar em pé para que vocês possam. E nós então casamos. Veio o primeiro filho, e eu sempre com aquela ideia de ganhar muito dinheiro, para ficar rico. E aí, nosso filho nasceu, e ele nasceu com um problema cardíaco. O nome dele é Oliver. E ele então tinha um problema de transposição dos vasos da base, que a medicina fala de tetralogia de Fallot, e os médicos deram 1 ano e meio de vida para ele. Elma parou de trabalhar, ela estava fazendo faculdade de letras, parou, largou a empresa que trabalhava, que era o Chase Mahatma, era secretária da diretoria, e foi cuidar da criança. E eu então comecei a trabalhar com ela em outros negócios, e larguei a engenharia e fui trabalhar em representação de produtos de limpeza. Fomos para Campos. Lá não deu certo, a empresa que eu representava faliu, então eu tinha que voltar e eu estava assim, sem rumo. E fui para a Vitória do Espírito Santo, com o restinho de dinheiro que a gente tinha ganho, abrimos um negócio na construção civil e acabei sendo passado para trás, aí perdi tudo mesmo. E nessas horas aparece sempre alguém que vai querer te ajudar, né? Aquele amigo.
do mundo. Falou: Bosco, eu vou te levar para onde você faz negócio. O negócio se faz no happy hour, no final da tarde, entendeu? Onde os diretores, os donos de empresa se reúnem, tomando um uísque, e é ali que você vai fazer bons negócios. E eu fui para lá, sem dinheiro, para não dizer que estava duro, pagava uma rodada e mandava pendurar. Daqui a pouco até o carro foi embora. Nisso, a minha mulher ficou grávida e veio o segundo filho, uma menina linda, maravilhosa, parto normal, tudo sem nenhum problema. Nome Aline. Aline nasceu e eu estava naquela boemia, eu já estava gostando daquilo. Eu aprendi a beber, aprendi a fumar, eu gosto de tocar violão, aí tocava violão, fazia farra, então aquilo já era como se fosse um vício para mim. Eu não fazia negócio nenhum, mas todo dia eu ia para o boteco, e acabei me envolvendo e acabei traindo minha mulher. Ela descobre e fala: olha, acabou, vou embora, vou voltar para Niterói. E nesse momento eu pensei: ela está assim, a minha vida está assim porque eu estou sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse, ela não fazia isso. Aí fui lá e pedi perdão. Falei: você me perdoa, eu quero reconstruir a vida, me dá uma chance. Ela falou: não vou dar chance nenhuma, mas a gente faz um trato. Nós vamos criar nossos filhos e quando eles estiverem grandes, adultos, cada um vai para o seu lado, ok? Eu falei: tá bom. Voltamos para Niterói, fui morar na casa dos meus pais, arranjei emprego como engenheiro, comecei a prosperar. Ela voltou a estudar à noite, eu terminei a minha faculdade de engenharia, ela terminou a faculdade dela de literatura, passou no concurso para professora do estado. A vida parecia que tudo corria bem, né? Naquela época o engenheiro ganhava bem, não tinha esse problema de falta de emprego, em pleno regime militar, mas não faltava, tínhamos casa própria, comprei a casa pelo Sistema Financeiro de Habitação, Caixa Econômica, estava com a vida ótima. Até que, um dia eu volto do trabalho, desço ali na ponte, vejo um movimento muito grande, pergunto o que é, me falaram, o motorista do ônibus falou: não, foi um menino de bicicleta que foi atravessar a rua e o ônibus pegou. E eu falei: você pode abrir a porta aqui? Porque eu moro ali perto, a gente morava bem atrás do colégio Nossa Senhora da Mercedes, ali no Fonseca. E ele então falou: tá bom. E nesse momento, eu comecei a correr, e eu me lembro que eu fiz uma oração, sem saber. E falei assim: Deus, consola o coração desse pai, desse menino. E comecei a correr. Hoje eu estou, já coroa, velho, o corpo já não corre tão ágil como antigamente, mas naquela época, eu com meus 20 e poucos anos, eu era levinho, pesava 54 quilos, não servi o exército por falta de capacidade física. Vocês terem ideia como é que eu era, aquela palito, entendeu? Vinha eu correndo, levinho, e aí quando eu vou correndo, as pessoas olham para mim e vêm ao meu encontro. Não precisa ser nenhum inteligente para saber que é com a gente. E nesse momento eu sabia que era comigo. E eu então perguntei: cadê meu filho? Porque era um menino. Cadê o Oliver? Ele está no hospital. E aí, como é que ele está? Não, ele está bem, está tranquilo, fica tranquilo que ele está tranquilo. E aquilo me deu um alívio. Foi quando falaram: o problema não foi com ele, o problema foi com a Aline, que estava na bicicleta junto com ele, e quando o ônibus pegou, ela caiu para debaixo das rodas e ficou no asfalto. Eu fui ter que tirar minha filha do asfalto. Me lembro que ela estava coberta, e aquilo foi uma dor grande. Eu saí dali meio que anestesiado e perguntei: cadê minha mulher? E ela falou: está em casa. Quando eu cheguei em casa, encontro Elma. Vocês já devem ter visto, quem já viu alguém possesso aqui? Ok? Muita gente. Coloca o dobro disso. Coloca muito mais do que isso.
A pessoa, ela veio para cima de mim com muita fúria e esbravejando e blasfemando, xingando, entendeu? E eu então segurei os punhos dela, dei um tapa no rosto dela, ela olhou e falei: não adianta você ficar assim, não vai resolver nada você ficar assim. Nós temos que sair daqui e cuidar do nosso filho, porque não podemos mais fazer mais nada pela nossa filha. E fomos cuidar dos filhos, enterramos a filha, saímos daquela casa, eu, desgostoso, larguei, eles, arranjamos um apartamento em outro lugar, e criamos os nossos filhos, ele cresceu, e quando ele já estava com 18 anos, ela chega para mim e fala assim: olha, o nosso trato se encerra hoje aqui, eu estou indo embora. E eu falei: tá bom, porque a gente não vivia bem mesmo, vivia um casamento de fachada, cuidávamos da casa, das coisas da casa, mas não tínhamos nenhum relacionamento de intimidade, nenhum de cumplicidade, não existia nada que pudesse, talvez só o amor meio que unia isso. E aí ela foi embora e eu fui para o mundo, estava ganhando dinheiro, prosperando, abri uma empresa, comecei a ganhar. E quando você está obcecado, quando você deixa o dinheiro ser seu Deus e ele toma conta da sua vida, você vira um marionete na mão dele. Então eu fazia trambique de tudo quanto é jeito para ganhar dinheiro, até no imposto de renda. Pegava recibo falso para poder abater no imposto de renda. Chegava para o médico: você não pode dar um recibo? Não pode o dentista dar um recibo? Você, para bater no imposto de renda. Tudo trambique. Dava propina para poder ganhar uma obra. Fazia conchavo: ó, você pega essa obra que eu cubro você nessa, e eu pego aquela. Tudo que a gente vê por aí eu fiz. Ganhei dinheiro, fui para o mundo. Quantas e quantas vezes saí daqui do Brasil para ir para Nova York, para Paris, para fazer farra. E a Elma, então, um dia ela liga para mim e fala: posso voltar para casa? Eu falei: pode, porque ela saiu, não dei divórcio. Eu falei: pode. E quando ela voltou para casa, ela voltou falando em um Jesus. Imagina, eu comecei a falar: Elma, você é uma pessoa letrada, você é uma pessoa que fez faculdade de letra, você é pós-graduada em literatura, você terminou a faculdade de direito, você está estudando para juíza, e você vai nesse negócio de crente. Me admiro você, Elma. Esse negócio de crente, essa é coisa para quem não tem o que fazer, que não tem miolo, e aí deixa o negócio de crente. Para com isso. E ela continuou. E eu continuei na minha farra. Deixei para lá. E meu filho se formou, fez pós-graduação na Espanha, se tornou meu sócio. Estava se preparando aos 30 anos de idade, se preparando, um mês para casar, apartamento comprado. Imagina, um mês para casar, está tudo pronto. Você está com os convites prontos, tudo convidado, está tudo, buffet comprado, tudo, só esperando o dia. Noivo já tinha vestido, né, experimentado vestido, tudo pronto. Eu fui uma viagem para a Alemanha. Quando eu voltei, véspera do dia 1º de maio, e ele então falou: papai, vamos jantar? Eu falei: vamos. E aí ele falou: posso convidar a mamãe? Pode. Por quê? O que tinha acontecido? Por que ele falou que pode? Porque nessa minha loucura de ganhar dinheiro, loucura de ser feliz, loucura do prazer da vida, um dia ela chegou para mim e falou assim: eu não aguento mais viver assim. Eu falei: então vamos separar. Aí eu saí de casa e ela falou: mas eu não te dou o divórcio. Tá bom, fica sem divórcio. Então eu já tinha saído de casa, já estava vivendo minha vida. Foi quando ele falou: vamos jantar e posso convidar a mamãe? Eu falei: pode. E aí
fomos jantar. Naquela noite do dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu nunca me esqueço, 2006, 1º de maio de 2006. Nós jantamos. Quando terminou de jantar, ele então chegou para mim e falou assim: papai, me leva para o hospital, porque eu não estou me sentindo bem. E ele então, levei ele para o hospital, deixei ele no hospital, perguntei ao médico se tinha alguma coisa grave. Ele falou: não, vamos deixar ele aqui no hospital, ele vai vou deixar ele na UTI, porque ele tem um problema cardíaco, né, que ele tinha sido operado por esse problema em 80, mas não ficou 100% curado, mas podia ter uma vida normal, só não podia fazer campeonato, não podia fazer esforço. Então vamos observar ele, mas você pode ir. No dia 3 de maio de manhã, às 4h30 da manhã mais ou menos, eu recebo uma ligação de Elma, e ela então fala para mim assim: olha, o médico quer falar conosco para a gente ir para o hospital. Aí eu levantei, acordei um amigo que eu tinha um escritório lá em São Paulo e falei para ele: o meu filho faleceu. Ele falou: que é isso, Bosco? Que pensamento negativo. Ele falou: não, ninguém chama você para ir no hospital de madrugada para falar o quê? Deixava acordar e falava: não passou bem. E já fui com aquele sentimento. Eu me lembro que aqueles 45 minutos do Rio São Paulo foi os 40 minutos mais longos da minha vida. Eu olho que eu já fiz viagem daqui para o Japão, daqui para Israel, daqui para a Oceania. Olha que aqueles 45 minutos, eu falo para vocês na presença do Senhor, eu vi um filme na minha vida. E eu me lembrei da minha infância, que eu escutava a minha mãe falar: Deus castiga. Deus castiga. Não faz isso que Deus castiga. Deus vai te castigar. Papai do céu, sempre escutei isso. E isso me afastou muito de Deus. Mas naquele momento eu comecei a olhar minha vida e vi como é que ela era e pensei: Deus está me castigando. Isso é castigo de Deus. Desci naquele aeroporto, liguei para o médico do meu filho, o cardiologista, Dr. Abunamã, e ele então falou para mim: não, Bosco, está tudo, fica tranquilo, vem na paz, vem tranquilo. Não falou vem na paz, não, eu que estou, se agora a paz é o meu linguajar, né, tio mulher? Aí ele: mas vem tranquilo. Então eu peguei o carro, vou atravessando a ponte, já mais aliviado. Falo: o que deve ter sido? Quando eu recebo uma ligação da minha prima e fala assim: primo, meus pêsames. Aí eu falei: bom, cheguei no hospital já sabendo que eu tinha perdido meu filho. E tem uma cena que me marcou muito. Essa cena marcou tanto a minha vida, vocês não têm ideia. Que eu vejo a minha mulher vindo ao meu encontro. A gente estava separado, mas ela veio ao meu encontro. Mas ela não veio gritando, ela não veio esbravejando, ela não veio possuída, ela não veio blasfemando, ela veio, eu vi que ela estava com dor. Pessoa sofrida, mas transmitia paz. E ela então falou para mim: vai lá despedir do corpo do seu filho, porque o espírito dele já está com Deus. E então eu cheguei naquele momento, me ajoelhei ali e pensei: o que valeu todo o dinheiro que eu ganhei? O que é prosperidade? O que é ser próspero? O que é? O que vale? Não tenho minha filha, não tenho meu filho mais, casamento destruído. E descobri que o dinheiro não compra a tua felicidade. O dinheiro pode comprar momentos de prazer. Momento de prazer num bom restaurante, um momento de prazer talvez numa boa peça de teatro, um momento de prazer talvez num bom filme, um momento de prazer talvez com alguém que você pague para te dar um momento de prazer, de sexo. Mas depois vem sempre aquela frustração, o vazio, como foi aqui agora nessa peça, um vazio que não tem nada que preencha. E aquele vazio então tomou conta de mim, e eu pensei: vou acabar com a minha vida. Planejei o meu suicídio, mas de uma maneira muito bem articulada.
liguei para as pessoas com quem eu era meus clientes, as grandes empresas que hoje estão aí na Lava Jato, com esses diretores. Liguei para eles e falei: olha, eu estou fechando o escritório. Eu tenho um escritório de projetos, de engenharia, projetos de estrutura metálica, faço esses projetos. Tem vários shoppings aqui, vários prédios na cidade, hospitais, toda a rede DOR, e assim eu poderia falar vários, Barra Shopping, Rio Design. Então, pensei, vou acabar com a minha vida. Eu tinha uma sócia, desfiz a sociedade com ela, ela foi embora, e falei que eu ia para Roraima, pensando comigo, lá eu chego lá, falo que vou para Roraima, as pessoas acham que eu vou embora, eu pego um avião, solto lá em Belém, vou, quem vai para Tucuruí, que eu fiz lá, trabalhei no projeto de Tucuruí, e eu então compro uma arma, que é a coisa mais fácil que tem, comprar uma arma, né? Falam tanto para não ter porte de arma, porque a gente sai ali na esquina e compra uma arma, mas a gente gosta das falsidades. O mundo vive na falsidade, o mundo vive no engano, gosta de viver no engano. E aí, o que acontece? Eu queimo meus documentos, dou um tiro na minha cabeça e acabo comigo. Quando eu estava com esse pensamento, outra coisa que eu aprendi na vida: pode escrever o que eu estou falando, creia, o propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. O propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. E se você crê nisso, dá uma glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Amém? E aí, eu recebo um telefonema. Quem me telefona? Elma, que não desistiu do casamento. E ela continuava, jejuava, ela subia ao monte, ela dobrava o joelho, ela fazia campanha. Eu me lembro que uma vez ela chegou, uma campanha que ela fez na igreja que ela frequentava na época, e ela falou: assina aqui. Eu falei: assina o quê? Dei um terreno para a igreja. Eu falei: como assim, terreno na igreja? Que é isso? Não, não é para discutir, é para ensinar. Eu assinei. E ela então liga para mim, falou: alô, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela falou: olha só, você sabe que pela lei você ainda é meu marido? Eu falei: que papo é esse, Elma? Não, o papo é o seguinte: eu quero ir um jantar hoje à noite, lá na Donep. Eu fiquei aqui a Donep, ela não interessa. Não interessa, eu quero ir jantar, e as mulheres vão com seus maridos, e você pela lei ainda é meu marido. Você está escutando? Eu falei: estou. E daí que você vai me levar nesse jantar? Por tudo que você já fez comigo, de tudo que você já fez eu passar, o mínimo que você pode fazer é me levar nesse jantar. Aí eu falei: olha só que é um homem soberbo. Olha como um camarada, quando o camarada é prepotente, soberbo, arrogante, entendeu? Eu pensei: vou levar ela lá no jantar, tadinha. Ela também perdeu 2 filhos, custa nada eu levar ela. Aí, e ela falou: e tem um detalhe, eu não gosto de usar terno, isso aqui para mim, vocês terem ideia, é um sacrifício, porque eu vivo em obra. Eu vi, tem que ir de terno. Falei: de terno? É de terno. Aí eu botei o terno. Chego lá, hotel Intercontinental, mais de 500 pessoas, aquele jantar para 500 pessoas, para quem já foi no jantar da Donep, convenção, né? Aí todo mundo lá cantando e tal. Eu falei: isso é coisa de crente. Eu não tenho. Olha eu, querendo me matar e criticando. Isso é coisa de crente. Onde está com a cabeça, gente? Isso aí, tudo isso aí é falsidade. Blá, 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 blá. Isso aí, com certeza é para tirar outro terreno dela. É para tirar terreno. Foi o jantar. Terminou o jantar, o camarada fez lá uma oração. E eu deixei ela lá e fui embora.
Mas aí, aquela oração mexeu comigo. Aquela oração começou a me fazer, eu então comecei a frequentar as reuniões do capítulo, e comecei a ver que tinham pessoas que tinham problemas maiores do que o meu, pessoas que tinham perdido filhos, pessoas que tinham filhos, pessoas que o filho morreu e ressuscitou, nos braços do pai. Eu comecei a conhecer isso, e nesse caminhar dessa conversão, eu me lembro que uma vez ela me convidou, vamos lá no Gideões, lá em Camboriú. Cheguei lá no Gideões, eu nunca me esqueço disso, ainda meio sem saber tudo que está acontecendo, aquelas coisas tudo nova para mim. E aí quando chegamos lá, eu tinha sonhado que eu estava no meio da multidão, e chegou uma pessoa, entendeu, forte, cor negra, e me pegou pelo braço, me colocou em cima de um púlpito, e eu comecei a pregar para uma multidão. Comentei isso com Elma, e aí fomos para Camboriú. Eu não conhecia que era Marco Feliciano, nada daqueles grandes pregadores que tinham, né? Elson, e aí começava quanto deles, esse, né? Bílio Santana, nunca tinha visto, eles estavam todos lá, e Deus colocou a gente lá, no meio daqueles pregadores. E eu sentado lá falei, mas vamos pelo menos comprar uma camisa dos Gideões, porque para não ficar tão assim, né? Aí compramos lá e eu vesti aquela camisa. E aí, pastor Cisino de repente vira para trás e fala, aqui atrás tem alguém que vai dar um Uno para as missões lá em Manaus. Eu sou de Manaus, eu sou daquela região, eu sei que é aquela região pobre. Então, para a gente poder levar os remédios e tudo. E aquilo eu pensei comigo, mas eu já estou fechando a empresa. Já não tinha mais nada, irmã. Já não tinha mais nada. Já estava tudo. Já estava no cartão vermelho já. Vou estourar o cartão, que se dane, vou me matar. Pensa. Você está a cabeça. Só para você sentir o clima. E ali, o Espírito Santo me tocou, não estou sabendo que é Espírito Santo nem nada, tá? Eu falei, vou fazer então, dar esse carro. Aí peguei, fiz o cheque e dei o carro. Ele me chamou lá, e aí fui lá na frente, me deu era 25 anos dos Gideões, eu tenho até hoje em casa, e ele falou, leva uma palavra de saudação aqui para esse povo de Deus. Que palavra de saudação, que eu não sabia de nada, eu não sou crente, não sou nada. E aí eu falei um pouquinho da minha vida, só desse que eu tinha me convertido. E esse processo de conversão, me lembro então que quando chegou no dia seguinte, quando acabou aquilo, eu falei, Elma, eu fiz uma besteira, não tenho esse dinheiro não, eu vou ligar para cancelar isso. Senão a pessoa vai lá, vai bater o cheque sem fundo. Aí ela falou assim, não, creia, vamos orar, Deus proverá. Você deu e Deus vai prover. Cheguei segunda-feira, falei, não, eu vou cancelar esse cheque. E aí liguei para um amigo meu. Antes de ligar, chamei a secretária, falei assim, liga para poder cancelar esse cheque aqui. Como é que está a situação? Entrou alguma coisa? Não entrou nada. Nisso que ela liga, que ela vai caminhando para ligar para cancelar o cheque, entra a ligação desse meu amigo. E ele então falou assim, Bosco, tudo bem contigo? Eu falei, tudo bem. Olha só, você deve estar com muito dinheiro, né? Eu falei, eu com dinheiro? Você não sabe a minha situação, irmão. Ele falou assim, por quê? Ele falou, acabei de chegar agora de manhã aqui, abri a gaveta, olha aqui, vejo uma nota fiscal sua, já está quase 5 meses sem eu te pagar, cara. Eu falei, não posso fazer isso com meu amigo Bosco. E mandei pagar agora, às 10h30 está depositado na sua conta. Eram 5 vezes o valor do Uno. 5. Daquele dia em diante, eu aprendi a dizimar. Daquele dia em diante, nunca mais eu deixei de ofertar. Nunca mais. E Deus começou a fazer mudanças.
Outra mudança, caminhando, falei, vou estudar teologia. Aos 52 anos de idade, vou estudar teologia. Que eu não quero escutar esses pastores virem falando no meu ouvido abobrinha, e que esse negócio eu quero discutir, sabe como é que é engenheiro? Discutir de igual para igual, afinal de contas, entendeu? Eu não quero ficar naquele culto lá, simplesmente só de fazendo como um fantoche, não. Vou estudar. Olha como Deus usa o orgulho. Aí, me colocou num banco de estudante. 4 anos, terminei teologia pelo MEC, formado pelo MEC, aí fiz pós-graduação em teologia e mestrado em teologia. Olha que Deus faz, e Deus foi fazendo, nesse inteirinho, né? Minha mulher liga para mim, e ela fala assim, vem para casa, volta para casa. E eu então falei para ela, eu não vou voltar para casa. Sabe por quê? Olha o que Deus tinha feito. Aquela pessoa com quem eu tinha um relacionamento, que era minha sócia, quando eu terminei para ela e falei que não a amava, porque quando você aceita Jesus verdadeiramente, quando se abre o coração para Ele e deixa Ele vir fazer a obra, quando você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o Senhor, então você tem que seguir o que Ele determina para você. E eu tinha determinado, eu vou seguir o que esse Jesus determinar para mim. E a minha vida começou a mudar e muito. Eu me lembro que quando eu cheguei no escritório, o escritório já estava todo quebrado, pensando em fechar, e falei assim, olha, arranjei um novo sócio. Todo mundo, Bosco, um novo sócio? Falei, um novo sócio. Quem é ele? Vocês vão conhecer, vocês conhecem ele. Rapaz, ele é filho do dono do ouro, da prata, de um cara poderosíssimo, um camarada que, dinheiro não é problema para ele. Dinheiro não é problema. Aí perguntaram, quem é então? Falei, Jesus. Jesus. Fiquei sozinho. Foram embora. Mas eu falei, mas eu vou seguir Jesus. E Jesus começou a mudar. Falei, de hoje não se tem mais nada na falcatrua. Acabou propina, acabou nota sem nota, acabou sem ser carteira assinada, acabou. Então começamos a organizar, a firma começou a pegar trabalhos que eu nunca imaginei. Nós vencemos essa crise durante 3 anos consecutivos. Nos últimos 3 anos, no auge da crise, nós fomos a melhor empresa de engenharia do Brasil. Na área que eu atuo, é só ver nas revistas especializadas. Então, um dia eu recebo uma ligação dessa pessoa que foi minha sócia, e ela então falou assim, estou grávida. E eu falei, está grávida? Ela falou, estou. Eu falei, e aí? Ela falou assim, e aí? Como é que vai ser? Eu falei assim, eu vou ser o pai mais feliz desse mundo. Eu estou vendo o sol nascer no horizonte para mim. Deus está me abençoando. E então, quando ela veio, eu não sabia que era uma filha. Aí acompanhei toda a gestação, e Deus me deu uma filha maravilhosa, uma criança abençoadíssima, que se chama Camila, que hoje está com 12 anos e meio, está aqui, Camila. Fica para o canto do papai. Camila. E então, olha que Deus vai fazendo. Para quem estava para se matar, acabar com a vida. Aí a Elma me liga e fala, volta para casa. Eu falei, não posso. Por que você não pode? Minha vida está muito complicada ainda, Elma. Eu tenho que esperar mais um tempo, resolver minhas coisas. Ela falou, agora eu sou pai, tenho uma filha. Ela falou, pode voltar. Porque se Deus te perdoou, volta. Se Deus te perdoou, quem sou eu para te condenar? E eu então
marquei o encontro num prédio de uma igreja. Camila tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e naquele domingo nós marcamos a nossa reconciliação, que é o prédio onde hoje é a Betel Niterói. Olha o que Deus faz, olha o que Deus vai fazendo. E volto para casa, e a vida começa. Você começa um novo caminhar. E eu me lembro que quando eu estava lendo, né, sobre a Bíblia, eu me lembro, comprei muitas Bíblias, quando eu passei por aquele versículo de João 10:10. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E nós não damos muita atenção a isso. E ele fica 24 horas ao derredor para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou que ele veio para que tenha vida e vida em abundância. E eu estava escrevendo, e quando eu li esse versículo, eu comparei a nossa vida, a minha vida, como de uma caneta Bic. Poxa, comparar a sua vida com a caneta Bic, eu falei, todos nós fomos criados com um propósito. Deus criou cada um com um propósito. Sermos a sua imagem e semelhança, crescer e multiplicar e dominar essa terra, vivendo em comunidade e em unidade, porque Ele é um ser trino, mas vive em unidade. Nós não conseguimos viver isolados como ilhas, nós precisamos viver como quão bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão, mas também nessa unidade somos um corpo, o corpo de Cristo. Essa caneta foi criada com um propósito de escrever, sim ou não? Foi criado com o propósito de escrever. Essa caneta jogada dentro de uma gaveta não serve para nada. Um instrumento jogado dentro de uma gaveta não serve para nada. Mas um instrumento na mão de um artífice faz uma obra maravilhosa. Essa caneta pode escrever versos maravilhosos que vão ser perpetuados à eternidade. Mas ninguém vai perguntar à caneta como ele escreveu o verso. Vão perguntar ao autor do verso, ao autor. E o inimigo veio para quê? Veio para roubar. Veio para roubar a sua unção. Veio para quê? Veio para matar a sua espírito. Ele veio para matar. Ele matou o espírito. Morremos. E veio para destruir o corpo. Aqui você está vendo um corpo vazio. Se você encontra na gaveta esse corpo que era de uma caneta, que agora não é mais, porque ele não tem mais, ele está vazio, não serve para nada. O que você faz com esse corpo vazio? O que você faz com essa caneta? Joga no lixo. E esse corpo vazio vai para os monturos de lixo. E nesse monturo de lixo ele se enche de lama, lama do vício, lama do vício do álcool, do vício das drogas, do fumo, da cocaína, da maconha, se enche. Ele se enche dos vermes do machismo, do adultério, da prostituição, da pornografia. Se enche de bactéria da inveja, do ciúme, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do consumismo, da falta de honestidade, dos micróbios, da falta de perdão, da mágoa, da amargura, vícios que vão destruir a família, vícios do materialismo, do ateísmo, do egoísmo. E esse corpo cheio de entulhos
quando bate uma enxurrada, ele vai na lama, na sarjeta desse mundo, ele vai para a boca do lobo, ele vai para o esgoto. Se alguém visse essa caneta, esse corpo cheio de lama, cheio de entulho, cheio de bactérias, cheio de imundícia, enfiaria e pegaria ele? Sim ou não? Mas eu tenho um Deus que sabe que criou esse corpo, que não foi para ir para a boca do lobo. E quando ele vê esse corpo boiando naquela lama, ele enfia a mão e tira e levanta. Levanta, porque não foi criado para ir para a lama. Nós não fomos criados para ir para a boca do lobo. Nós fomos criados com um propósito. E ele pega esse corpo. Esse não é para ir para lá. E a primeira coisa que ele vai fazer com você, você vai levar umas pancadas. Sabe para quê? Para poder sair o que está dentro. E ele te lava com o sangue dele de carmim. Foi isso que ele fez, te lavou esse corpo que estava morto, esse corpo que estava sujo, que estava cheio de lama. E eu pensei, Senhor, meu Deus, o que o Senhor fez por mim? E te transforma mais lúcido, mais translúcido, mais branco do que a neve. Mas esse corpo não pode ficar vazio. Não pode, porque senão ele vai voltar a se encher de lama novamente. Ele vai voltar e vem mais 7 junto. Então precisa que esse corpo seja preenchido com o Espírito Santo. E ele põe o Espírito Santo dentro de você. Dentro. E esse corpo agora voltou a ter utilidade. Esse corpo voltou ao propósito pelo qual foi criado. Mas falta unção, porque se esse corpo ficar sem unção, sem a proteção, vai secar, essa tinta vai secar. Então, você precisa da unção, você precisa se batizar, você precisa estar em comunhão, você precisa receber a unção, você não pode ficar. Então essa caneta agora com a tampa voltou ao propósito original. E aí, o que Deus faz? O que nós fazemos quando vemos uma caneta agora boa? Jogamos fora? Não, nós pegamos e colocamos ela perto do coração. Deus vai te colocar, você vai escutar o pulsar do coração de Deus. Deus agora está falando com você, você está escutando, você está no lugar que é quente, você está no lugar agora, você não esfria mais, você está fluindo, e aonde você chegar na fila do ônibus, a pessoa vai pedir, entendeu a caneta aqui? Está aqui para escrever, está lá, aonde você estiver, você vai servir. E quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, Pai, usa-me, me leva onde o Senhor quiser, qualquer lugar do mundo. E Deus tem me levado, eu e minha esposa viajamos pela África, já viajamos por todos os países, de todos os continentes, levando o que Deus fez comigo, falando que nós temos um Deus que restaura. Nós não temos um Deus superbonde, nós não temos um Deus que é lanterneiro, nós temos um Deus que quebra e faz novo. E Deus me fez novo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E um dia, eu estava no seminário e recebi uma palavra profética, que eu seria pastor rapidamente. Eu me lembro que nós chegamos em casa e a pessoa que falou aqui era aqui de Duque de Caxias, era um irmão simples, e ele então falava e tinha um que traduzia, ele falava e traduzia. Eu me lembro naquela época, chegamos em casa, e aí a Elma falou assim, que seminário maravilhoso. Eu falei, fantástico. Aí ela, só tem uma coisa, aquele irmãozinho, eu acho que ele só errou numa coisa, pastor não tem condições.
E eu passei. 4 anos depois, já formado em teologia, eu fui ordenado pastor. Eu me lembro que eu não queria, sinceramente, irmão, não queria, nunca pensei. Só queria ganhar vida para Jesus. O meu objetivo nunca foi ser pastor. Meu objetivo, eu e da minha esposa, ganhar vida para Jesus. Ganhar vida para o reino. Saquear o inferno. Eu quero o meu nome escrito. Falei, Senhor, escreve meu nome bem grande no inferno. Bosco, para quando Satanás ver aquele nome, ele tremer. Porque eu vou ganhar vida para o Senhor. Vamos ser ganhadores de vidas. E assim tem feito. E Deus tem feito milagre. Deus tem feito milagre. Deus tem nos usado. Tem usado a pastora, tem nos usado. Vidas restauradas. Me lembro que agora, recente, toda segunda-feira, a pastora tem uma reunião de oração lá na igreja Betel, restaurando vidas. E eu entro uma senhora de cadeira de roda e sai andando. Pessoas curadas. Vidas restauradas. Deus tem feito maravilhas. Eu posso falar uma coisa para vocês. Somos casados. Somos pessoas diferentes. Gênios diferentes. Sexo diferente. E eu fico maravilhado como Deus coloca junto duas pessoas totalmente diferentes em comunhão. E aprendi que sem Deus um casamento não subsiste, mas com Ele será eterno. Amém? E aquela oração que eu falei que fiz naquele dia, eu queria fazer com vocês agora. Eu queria que quem puder ficar em pé. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu me lembro que eu ia operar da próstata, de câncer de próstata. Minha mulher então falou, você não vai operar. E eu me lembro que ela orou. E eu concordei. E eu já estava com a operação marcada. Aqui no Rio de Janeiro. Fui para a operação. Minha mãe estava junto. Fui fazer todo o procedimento cirúrgico. Entrei na sala já de cirurgia e ela cerca o médico. E falou assim, doutor, eu estou aqui para lhe dizer que o meu marido não vai ser operado. E o médico falou, a senhora é médica? Ela falou, não, eu sou serva do Senhor. Eu falei, então a serva do Senhor, a senhora aguarda lá depois que eu vou ver da cirurgia. 20 minutos ele chega depois e falou, realmente ele não precisou ser operado. Não tem mais, está tudo curado. Esse é o Deus que a gente serve. Estou falando porque é na minha vida, não foi na vida de ninguém. Eu tomava insulina, minha filha está aqui, ela aplicava em mim a insulina. Tem 4 anos que eu não tomo mais insulina. Amém? Aprendi uma coisa. Perdão é a decisão. E quando você perdoa debaixo da orientação de Deus, você não perdoa para ficar longe. Isso é coisa do inimigo. O demônio é que fala assim, não, eu perdoo, mas você lá e eu aqui. Se eu chegar, eu saio e você fica. Ou isso não é perdão. Cristo, quando te perdoou, Ele veio morar dentro de você. Ele veio fazer morada dentro de você e nunca mais vai sair. Quando perdão é para conviver junto, sim. E eu posso falar aqui. Hoje eu tenho uma mulher que me respeita, uma mulher que me enaltece, uma mulher que me leva, joga para cima, uma verdadeira ajudadora idônea. Como está na Bíblia. Amor não é sentimento, é decisão.
decidi amar, decidi valorizar, das pequenas coisas, de chegar em casa e lavar uma louça. Pode pagar um ajudante? Pode, mas aquele momento que você está lavando a louça, está conversando, há muito tempo que a gente não assiste televisão em casa, não faz falta. Eu não tenho nem antena net, nada disso, eu não tenho, pergunte às minhas filhas ali, eu não tenho televisão, não tenho canal, não assisto canal, porque não tenho nem antena. A gente não assiste televisão, assiste net. Quando ela fala, Camila, vê um filme que você pode. Ontem mesmo nós assistimos um filme chamado Primeiro Domingo, fantástico o filme, sobre 2 assaltantes que se convertem dentro da igreja. Não faz falta, irmão, porque fofoca não precisa você estar atrás, ela vem. Aquela oração mudou a minha vida, e eu quero fazer essa oração hoje com você. Você precisa falar para o mundo espiritual ouvir, porque só Deus conhece o seu interior, só Deus sabe o que está dentro de você, só Deus sabe o que está dentro da tua alma. Essa oração é assim, repita comigo em voz alta, para que toda potestade, todo o espírito maligno, todo aquele que está lá rodeando ao derredor, escute essa oração, onde você vai abrir o seu coração para Jesus entrar e ser o seu Salvador. Repito assim: querido Deus, eu chego a Ti pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e quero nesse momento abrir o meu coração para Jesus Cristo entrar, e quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter a felicidade eterna junto a Ti. Quero nesse momento quebrar, desfazer todo pacto que eu ou qualquer outra pessoa tenha feito com o inimigo da minha vida até a 4ª geração. Em nome de Jesus, eu sou Teu, Senhor. Amém. Quem fez essa oração aqui nesse templo, nesse prédio, hoje, pela primeira vez, nunca tinha feito. Quem fez pela primeira vez? Quem fez pela primeira vez? Aquela pessoa que ainda não tinha entregue a sua vida e está entregando agora, pela primeira vez. Levante a mão, venha cá que eu quero deixar uma revista com o meu testemunho para o Senhor. Venha cá quem fez pela primeira vez, por favor. Eu quero orar por você. Quem fez pela primeira vez essa oração, me ajude aqui. Está aqui a... Estava atrás. Tu me desvendas como uma melodia, secas como uma canção de libertação dos meus inimigos, todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Alô. Eu queria quem receber, você não vai voltar para o seu lugar, porque eu quero terminar meu testemunho com vocês aqui. Vocês que aceitaram Jesus pela primeira vez hoje, que estão aqui, eu quero acabar de dar um testemunho. Aqui vocês vão ver 4 histórias, e vocês vão ver o meu testemunho, o que eu acabei de contar, está aqui nessa revista da Donep. Essa revista já foi escrita em vários idiomas, já correu vários lugares no mundo. Aqui está eu e minha família. E eu me lembro, eu quero depois orar por cada um de vocês. Eu vou pedir também os servos que fiquem com vocês. Existia
Essa história é muito interessante. Existia um senhor feudal, muito rico, e tinha um filho. E esse filho foi criado tudo de bom. Imagina tudo, com os melhores professores, as melhores roupas, as melhores comidas, nunca faltou nada. E ele sempre foi rebelde. E um dia ele brigou com o pai. Brigou com o pai dele e falou assim: eu vou embora. E o pai falou: vai, meu filho, você quer ir, o que eu posso? Eu não posso te prender. Porque uma coisa que eu aprendi: o amor não prende ninguém. O amor é paciente, o amor é benigno. Uma das cartas mais lindas de amor está lá em 1 Coríntios 13. Leiam, se vocês nunca leram. Leiam. E então esse menino rapaz foi embora e foi para o mundo e gastou o que tinha e o que não tinha. Começou a perder tudo. Começou como aquela caneta vazia. Começou a se encher de drogas, prostituição, sem imaginar. E ele chegou num ponto tal, de tal maneira, que ele não tinha mais o que comer. Fome, drogado, prostituído. E ele pensou: vou escrever para o meu pai, vou mandar uma carta para ele, para ver se ele me recebe de volta. E se ele me receber, eu vou para lá. Pelo menos lá eu tinha tudo, e eu joguei tudo fora. E então ele escreveu uma carta e falou: pai, eu sei que eu pequei contra ti, pequei contra o seu amor, mas se o senhor me aceitar de volta para casa, o senhor faz um sinal para mim. Sabe aquela árvore que tem em frente da fazenda, aquele pé de eucalipto? Se o senhor me quiser de volta, quando eu estiver voltando, quando o trem estiver chegando na estação, eu vou olhar para aquele pé. Se o senhor colocar lá um lenço, um lençol, alguma coisa branca que me faça ver que o senhor quer, então eu desço. Senão eu continuo direto pelo trem. E ele tomou o trem de volta para casa. Esperou um tempo para a carta chegar. E ele então começou a chegar um pouco, já viu uma árvore com lenço. Daqui a pouco ele vai mais andando e ele então vê uma outra árvore com um lençol. E ele vai começando a ver aquelas árvores cheias de lençóis, e ele começa a se emocionar, e ele começa a ver, mas cadê o eucalipto? Cadê o eucalipto? Cadê o eucalipto? Então ele começa a ver, e ele então, ele procura eucalipto, e quando ele olha, que ele vê o eucalipto, estava lá um lençol. E quando ele desce do trem, ele foi recebido da seguinte maneira, pode olhar para trás, assim. É assim que o Pai vai te receber. É assim que o Pai vai te receber. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Aleluia. Me chamaste pelo meu nome. Aleluia. Nasci outra vez em sua família. O teu sangue